Minha cunhada fez de tudo para destruir o meu relacionamento, até conseguir, mas não deixei barato. Eu estava terminando de lavar a louça do jantar quando senti o silêncio pesado vindo da sala. Marina estava sentada no sofá, com o celular nas mãos e aquele olhar distante que eu vinha percebendo há semanas. Me aproximei devagar, tentando entender o que estava acontecendo. Marina, a gente precisa conversar sobre o que está rolando entre nós, eu disse, sentando ao lado dela. Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Ela nem olhou para mim. Apenas continuou mexendo no celular, como se eu fosse invisível. O coração começou a bater mais rápido no meu peito. Marina, por favor, me olha! Insisti, tocando levemente no braço dela. Foi aí que ela virou o rosto para mim, e o que vi naqueles olhos me gelou por dentro. Não era raiva, não era tristeza, era indiferença. Como se eu fosse um estranho invadindo a casa dela. Acabou, Rafael, ela disse com uma frieza que eu nunca tinha visto. Não encosta mais em mim. Não quero mais nada com você. Retirei minha mão imediatamente, como se tivesse levado um choque. Como assim acabou? Marina, o que eu fiz? A gente tem 8 anos juntos. A gente pode resolver qualquer coisa. Não tem nada para resolver. Eu só não aguento mais ficar perto de você. Ela respondeu, levantando do sofá e se afastando para o outro lado da sala. Fiquei ali paralisado, tentando processar aquelas palavras. Mas por quê? Me explica pelo menos o que aconteceu. A gente estava bem até mês passado. Estava bem para você, Rafael. Eu descobri coisas que mudaram tudo. Descobri quem você realmente é. Ela disse, cruzando os braços. Que coisas, Marina? Eu não fiz nada. Você está falando de quê? Ela balançou a cabeça como se estivesse cansada de mim. Não adianta fingir. Eu sei de tudo. A Beatriz me contou, me mostrou as provas. Você me enganou esse tempo todo. Naquele momento, o nome da minha cunhada caiu como uma bomba. Beatriz, a irmã mais nova dela, que vinha aqui em casa quase todo dia nas últimas semanas, sempre oferecendo ajuda, sempre dando conselhos para Marina. O que a Beatriz te contou? Perguntei, sentindo algo errado naquela história toda. Não importa. Eu acredito nela mais do que em você agora. Amanhã você arruma suas coisas e sai daqui, Marina disse, virando as costas e indo para o quarto. Fiquei sozinho na sala, com um vazio enorme no peito e uma certeza crescendo dentro de mim. Algo muito estranho estava acontecendo e eu precisava descobrir o quê. Passei a noite inteira acordado, revirando cada momento dos últimos meses na minha cabeça. Foi quando comecei a perceber um padrão que tinha ignorado completamente. Tudo começou há 4 meses, quando Beatriz apareceu na nossa porta dizendo que tinha brigado com o namorado. Posso ficar uns dias aqui? Eu não aguento mais aquele apartamento sozinha, ela pediu com os olhos vermelhos. Marina abraçou a irmã imediatamente. Claro que pode, fica o tempo que precisar. Eu achei estranho porque Beatriz sempre foi independente, orgulhosa até. Mas pensei que ela realmente estava passando por um momento difícil. Os dias se transformaram em semanas. Ela estava sempre lá quando eu chegava do trabalho. Rafael, você trabalha demais. A Marina fica aqui sozinha o dia inteiro, coitada. Beatriz comentou uma tarde, tomando café na nossa cozinha. Eu preciso trabalhar, Beatriz. Tenho contas para pagar. Respondi, sem dar muita atenção. Mas será que trabalhar é tudo na vida? Relacionamento também precisa de dedicação. Ela insistiu, olhando para Marina com uma expressão que eu não soube interpretar na época. A partir daquele dia, Beatriz começou a fazer pequenos comentários. Nada direto, sempre nas entrelinhas. Quando eu esquecia de comprar algo no mercado, ela dizia para Marina: homem é assim mesmo, nunca presta atenção no que a gente pede. Quando eu chegava cansado e ia direto para o quarto, ela murmurava: relacionamento precisa de esforço todos os dias. Um fim de semana, Marina saiu para resolver algo no banco e Beatriz ficou sozinha comigo em casa. Ela estava usando uma roupa diferente do normal, mais chamativa. Rafael, você acha que eu estou bonita hoje? Perguntou sentando perto de mim no sofá. Você está bem, sim. Por quê? Respondi, sem tirar os olhos da televisão. Nada, só curiosidade. Sabe, às vezes a gente precisa de atenção, de se sentir desejada, disse ela, com um tom estranho na voz.
Me levantei e fui para o quarto, sentindo um desconforto enorme. Não contei nada para Marina porque não queria criar problema entre as irmãs. Esse foi meu primeiro erro. Nas semanas seguintes, Beatriz intensificou as visitas, mesmo depois de voltar para o apartamento dela. Aparecia sem avisar, sempre com alguma desculpa. Trazia bolos, oferecia ajuda com a limpeza, inventava histórias sobre amigas que tinham sido traídas pelos maridos. "Você confia no Rafael, né?" Ouvi ela perguntando para Marina uma noite. "Claro que confio. Por que está perguntando isso?" "Não, nada. É que homem a gente nunca sabe, né? Melhor ficar de olho." Eu deveria ter percebido. Todos os sinais estavam ali, mas eu ignorei cada um deles. 2 dias depois daquela noite terrível, Marina saiu para trabalhar e me deixou sozinho no apartamento para arrumar minhas coisas. Eu estava jogando roupas numa mala quando vi o notebook dela aberto na mesa da sala. Normalmente eu nunca mexeria, mas algo dentro de mim gritava que eu precisava entender o que estava acontecendo. Sentei na cadeira e olhei para a tela. O aplicativo de mensagens estava aberto. Comecei a rolar as conversas e encontrei dezenas de trocas entre Marina e Beatriz. Meu estômago se revirou quando li a primeira. "Bia, não sei o que fazer. Ele está sendo tão estranho ultimamente." Marina havia escrito 3 semanas atrás. "Eu te avisei, mana. Homem, quando muda assim, é porque tem algo errado. Você precisa investigar." Beatriz respondeu. Continuei lendo, cada mensagem me deixando mais confuso e furioso ao mesmo tempo. Beatriz tinha enviado prints de supostas conversas minhas com outras mulheres. Olhei com atenção e percebi que eram montagens grotescas. Meu nome estava lá, minha foto de perfil também, mas as palavras não eram minhas. "Olha isso que eu descobri no celular que ele deixou aqui em casa outro dia. Desculpa te mostrar, mas você precisa saber a verdade." Beatriz havia escrito, anexando as imagens falsas. Meu sangue ferveu. Eu nunca tinha deixado meu celular na casa dela. Aquilo era tudo mentira, fabricado do zero. Desci mais nas conversas e encontrei algo ainda pior. Beatriz havia inventado que me viu saindo de um hotel com uma mulher. Descreveu detalhes, cores de roupa, horário exato, tudo fictício. Mas Marina estava acreditando em cada palavra. "Eu não queria ter que te contar isso, mas eu vi com meus próprios olhos. Ele estava de mãos dadas com ela." Beatriz escreveu. "Meu Deus, Bia, como ele pôde fazer isso comigo?" Marina respondeu com vários emojis chorando. "Você merece coisa melhor, mana. Ele não te valoriza. Sempre achei ele meio falso, sabe?" Senti vontade de socar a parede. Procurei por conversas deletadas e encontrei um aplicativo de recuperação que Marina tinha instalado recentemente. Abri e lá estavam mais mensagens. Beatriz tinha sugerido que Marina checasse meu extrato bancário, inventando que eu estava gastando dinheiro em presentes para outras pessoas. "Olha quanto ele gastou nessa loja. Você ganhou algum presente dele ultimamente?" Beatriz questionou, manipulando cada detalhe. A loja em questão era onde eu tinha comprado um presente de aniversário surpresa para Marina há 2 meses. Um colar que ainda estava escondido no armário do meu escritório esperando a data certa. Tirei fotos de todas aquelas conversas com meu celular. Cada mentira, cada manipulação, cada veneno que Beatriz tinha despejado estava agora documentado. Finalmente eu entendia o que tinha destruído meu casamento. Não foi nada que eu fiz. Foi tudo que ela inventou. Depois de fotografar todas as conversas, continuei investigando. Abri as pastas de arquivos no notebook e encontrei uma pasta chamada Backup Pessoal, que Marina nunca mencionou. Dentro dela havia um documento de texto com anotações detalhadas. Quando comecei a ler, senti meu corpo inteiro tremer. Eram instruções. Um verdadeiro manual de como destruir um relacionamento por dentro. Beatriz tinha planejado cada passo, cada mentira, cada momento de manipulação. No topo do documento estava escrito: "Plano para libertar Marina dessa prisão." Ela chamava nosso casamento de prisão, como se eu fosse algum tipo de algoz, mantendo Marina refém. Li cada linha com uma mistura de choque e raiva crescente. O primeiro passo descrito era criar proximidade e dependência emocional.
Beatriz tinha anotado que precisava se fazer presente constantemente, tornando-se a confidente principal de Marina, a pessoa em quem ela mais confiava. O segundo passo era plantar sementes de dúvida. Pequenos comentários sobre comportamento masculino, histórias de traições, questionamentos sutis sobre confiança. Tudo calculado para deixar Marina insegura sem que ela percebesse de onde vinha aquela insegurança. O terceiro passo me deixou enjoado. Criar evidências falsas. Beatriz tinha detalhado como editaria capturas de tela, como inventaria situações que nunca aconteceram, como usaria aplicativos para forjar conversas inteiras. Havia até links para tutoriais de edição de imagem. Continuei descendo o documento e encontrei algo que me fez entender a motivação por trás de tudo aquilo. Uma frase solta, escrita com raiva. Marina sempre teve tudo. A casa perfeita, o marido atencioso, a vida estável, enquanto eu sempre fiquei com as sobras. Dessa vez eu vou ter o que quero, e ela vai sentir o gosto de perder. Senti um aperto no peito. Aquilo não era sobre me destruir, era sobre destruir Marina. Eu era só um instrumento, uma peça no jogo doentio de inveja que Beatriz estava jogando com a própria irmã. Mais abaixo, havia anotações sobre encontros que Beatriz fabricou. Ela tinha ido até lugares específicos, tirado fotos de carros parecidos com o meu, criado uma narrativa visual falsa. Tinha até registrado horários em que eu realmente estava trabalhando, depois os usou para construir mentiras sobre onde eu estava. O plano incluía também um cronograma. Beatriz tinha calculado que levaria 3 meses para destruir completamente a confiança de Marina em mim. Ela estava apenas 2 semanas adiantada do previsto. Copiei todo o documento para meu celular. Cada palavra, cada instrução, cada confissão de manipulação estava agora guardada comigo. Fechei o notebook exatamente como estava e terminei de arrumar minha mala. Saí daquele apartamento sabendo exatamente quem era minha inimiga e como ela operava. Agora, eu só precisava descobrir o porquê dela querer tanto destruir a felicidade da própria irmã. Me mudei para um apartamento pequeno no centro da cidade. Um lugar frio, sem vida, com móveis que não eram meus e paredes brancas que pareciam sugar qualquer esperança que ainda restava. Passei as primeiras semanas praticamente vegetando no sofá, olhando para o teto e tentando processar como minha vida tinha desmoronado tão rápido. Meu irmão Gustavo apareceu na 3ª semana com 2 cervejas e uma pizza. "Cara, você precisa sair dessa. Toma um banho pelo menos", ele disse, entrando sem cerimônia. "Para quê, Gustavo? Perdi tudo. 8 anos jogados no lixo por causa de mentiras", respondi sem nem olhar para ele. "Então mostra para ela que eram mentiras. Você tem as provas, não tem? E você acha que ela vai acreditar em mim? A irmã dela construiu uma história perfeita. Eu sou o vilão agora." Gustavo sentou ao meu lado e me forçou a olhar para ele. "Você vai desistir assim? Vai deixar aquela manipuladora vencer?" Ele tinha razão, mas eu não tinha forças para lutar. Estava quebrado por dentro. Enquanto isso, Marina me mandava mensagens frias sobre divisão de bens, documentos para assinar, coisas práticas que doíam como facadas. Eu respondia apenas o necessário. Tentei ligar algumas vezes para explicar, mas ela não atendia. Um dia, minha mãe me ligou chorando. "Rafael, o que aconteceu entre você e a Marina? Encontrei com ela no mercado e ela nem olhou na minha cara", disse, a voz embargada. "É complicado, mãe. A Beatriz inventou um monte de mentiras e ela acreditou. Aquela menina sempre me pareceu falsa. Tem algo de errado nela." Desliguei o telefone e percebi que estava perdendo não só Marina, mas pedaços inteiros da vida que construímos juntos. Amigos em comum pararam de me chamar. Festas de família que eu frequentava há anos agora eram proibidas. Beatriz tinha conseguido me isolar completamente. Uma tarde, passei em frente ao nosso antigo prédio e vi Beatriz entrando com sacolas de compras. Ela estava morando lá agora. Tinha tomado meu lugar, ocupado meu espaço, virado a melhor amiga e conselheira oficial de Marina. Estacionei o carro e fiquei observando. 20 minutos depois, elas saíram juntas rindo, braços dados, como se fossem as pessoas mais felizes do mundo.
Marina usava uma roupa que eu nunca tinha visto. O cabelo estava diferente, mais curto. Ela parecia outra pessoa. Beatriz olhou para trás como se sentisse que estava sendo observada. Nossos olhos se encontraram por um segundo através do vidro do carro. Ela sorriu. Não foi um sorriso normal. Foi um sorriso de vitória, de quem sabia exatamente o que tinha feito e estava se deliciando com o resultado. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. A tristeza deu lugar à determinação. Eu não ia deixar aquela situação do jeito que estava. De jeito nenhum. Na segunda-feira seguinte, acordei antes do sol nascer. Tomei um banho demorado, me barbeei pela primeira vez em semanas e vesti minha melhor roupa. Olhei no espelho e fiz uma promessa para mim mesmo. Eu ia sair daquele buraco, não por Marina, mas por mim. Cheguei no escritório e meu chefe, Henrique, levantou as sobrancelhas ao me ver. Rafael, pensei que você tinha pedido mais uma semana de licença, disse surpreso. Mudei de ideia, preciso trabalhar, preciso focar em algo produtivo. Respondi sentando na minha mesa. Tem certeza? Você não parece bem ainda. Estou melhor do que parece. Pode confiar. Mergulhei nos projetos atrasados como se minha vida dependesse daquilo. Ficava até tarde, assumia tarefas extras, me voluntariava para apresentações. Meus colegas achavam que eu estava tentando esquecer a dor através do trabalho e estavam parcialmente certos. Mas havia algo mais. Eu estava me reconstruindo peça por peça. À noite, comecei a frequentar uma academia perto de casa. Precisava extravasar a raiva de alguma forma saudável. O personal trainer Lucas percebeu minha intensidade logo nos primeiros dias. Ei, campeão, você vai se machucar treinando desse jeito. Qual é a pressa? Perguntou, segurando a barra que eu estava levantando. Preciso melhorar. Preciso ser alguém melhor, respondi ofegante. Melhor para quem? Para você ou para provar algo para alguém? A pergunta me pegou desprevenido. As duas coisas, eu acho. Então foca em você primeiro. O resto vem naturalmente. 3 meses se passaram. Perdi 10 quilos, ganhei músculos, consegui uma promoção no trabalho. Meu salário aumentou consideravelmente. Comprei roupas novas, cortei o cabelo em um lugar diferente, até mudei meu estilo. Parecia outra pessoa quando olhava no espelho. Mas o mais importante estava acontecendo por dentro. Comecei a fazer terapia com a doutora Patrícia, uma psicóloga recomendada por Gustavo. Rafael, você percebe que está canalizando sua dor em crescimento pessoal? Isso é admirável, ela comentou em uma sessão. Eu só não quero mais me sentir como uma vítima. Cansei disso, expliquei. E as provas que você tem? Já pensou em usar? Penso nisso todo dia. Mas ainda não é a hora certa. Durante todo esse tempo, continuei documentando tudo. Cada inconsistência nas histórias que ouvia, cada movimento de Beatriz nas redes sociais, cada detalhe que pudesse ser útil depois. Criei pastas organizadas no meu computador, backup na nuvem, cópias físicas guardadas em lugar seguro. Não era só sobre me reconstruir, era sobre me preparar. Beatriz tinha jogado sujo, tinha destruído tudo com mentiras e manipulação. Mas eu não ia revidar da mesma forma. Eu ia usar a verdade como minha arma. E quando chegasse a hora, ela não ia ter para onde correr. 6 meses depois da separação, recebi uma ligação inesperada. Era Marcelo, marido da prima de Marina, alguém que eu conhecia das festas de família. Rafael, desculpa ligar do nada. Você tem 1 minuto? A voz dele soava tensa. Claro, Marcelo. O que aconteceu? É sobre a Beatriz. Ela está fazendo a mesma coisa com a Juliana que fez com vocês. Minha esposa está agindo estranho, desconfiada de mim sem motivo. Senti meu coração acelerar. Como assim a mesma coisa? Ela apareceu lá em casa há umas semanas, dizendo que precisava de apoio porque estava passando por problemas. Ficou próxima da Juliana e agora minha esposa está me acusando de coisas que eu nunca fiz. Que tipo de coisas? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela disse que a Beatriz mostrou fotos minhas com outras mulheres, conversas que eu nunca tive. É tudo mentira, Rafael, mas a Juliana não quer nem me ouvir. Marcelo, eu sei exatamente o que você está passando. Aconteceu a mesma coisa comigo. Sério? Então você entende. O que eu faço? Você tem como gravar as conversas entre elas? Consegue acesso ao celular da Juliana? Houve uma pausa.
Não sei se isso é certo, mas estou desesperado. Meu casamento está acabando por causa de mentiras. Escuta, eu tenho provas do que a Beatriz fez comigo. Se você conseguir evidências do que está acontecendo agora, podemos juntar tudo. Ela não pode continuar fazendo isso impunemente. Você guardou provas? Por quê? Marcelo perguntou surpreso. Porque eu sabia que ela não ia parar. Gente assim nunca para na primeira vítima. Nos dias seguintes, Marcelo conseguiu recuperar mensagens deletadas do celular de Juliana enquanto ela dormia. Quando ele me enviou as capturas de tela, foi como olhar para um espelho do passado. As mesmas táticas, as mesmas mentiras, os mesmos padrões de manipulação. Olha o quanto ele gasta e você nem sabe onde. Ele está escondendo algo, Beatriz havia escrito para Juliana. Será que devo contratar um investigador? Juliana respondeu. Não precisa gastar dinheiro com isso. Eu vou te ajudar a descobrir a verdade. Afinal, homem nenhum presta, né? Meu sangue ferveu ao ler aquelas palavras. Beatriz estava usando o mesmo manual de destruição que tinha usado comigo. Mas dessa vez, ela não sabia que estava sendo observada. Dessa vez, eu estava um passo à frente. Liguei para Marcelo tarde da noite. Conseguiu tudo? Perguntei. Consegui. Tenho conversas, fotos das montagens que ela enviou, tudo. Ótimo. Agora vamos nos encontrar. Preciso te mostrar o que eu tenho também. Juntos temos material suficiente para acabar com o jogo dela de uma vez por todas. Quando? Amanhã. E Marcelo, não conte para ninguém sobre isso. Ninguém mesmo. Especialmente não para a Juliana ainda. Precisamos fazer isso do jeito certo. Encontrei Marcelo num café discreto longe do bairro onde morávamos. Ele chegou com olheiras profundas e as mãos tremendo ao segurar a xícara de café. Não dormi direito há dias. A Juliana mal fala comigo, disse, a voz cansada. Abri meu notebook e mostrei a ele todas as evidências que tinha coletado. Seus olhos se arregalaram quando viu o documento com o plano detalhado de Beatriz. Cara, isso aqui é psicopatia. Ela planejou destruir vocês como se fosse um projeto de trabalho. Marcelo sussurrou, incrédulo. E não fomos os únicos. Preciso encontrar outras pessoas que ela fez isso, respondi, fechando o notebook. Passamos as semanas seguintes investigando discretamente. Conversei com a mãe de Marina, Dona Sônia, que sempre foi próxima de mim. Marquei um almoço com ela sem avisar o motivo. Rafael, que surpresa boa! Senti sua falta, ela disse, me abraçando apertado. Dona Sônia, preciso te fazer umas perguntas sobre a Beatriz. É importante. O sorriso dela desapareceu. O que você quer saber? Ela já fez algo parecido antes? Destruir relacionamentos de outras pessoas? Dona Sônia suspirou fundo e olhou para os lados, como se checasse se alguém estava ouvindo. Tem uma história que poucos sabem. O primeiro noivo da Marina terminou com ela do nada há 10 anos. Ele disse que tinha descoberto coisas terríveis sobre ela, mas nunca explicou o quê. Na época, Beatriz estava sempre junto da Marina, consolando, cuidando dela. Senti um arrepio. A senhora acha que foi ela? Eu sempre desconfiei, mas nunca tive provas. Beatriz tinha ciúmes da irmã desde criança. Tudo que a Marina conseguia, ela queria também. Anotei cada informação. Consegui o contato do ex-noivo através das redes sociais e marquei um encontro. Ricardo me recebeu em seu escritório, desconfiado no começo. Por que você quer saber sobre algo que aconteceu há tanto tempo? Perguntou, cruzando os braços. Porque eu acho que a mesma pessoa que destruiu seu relacionamento destruiu o meu. Expliquei, mostrando as evidências. O rosto dele ficou pálido. Foi a Beatriz. Ela me mandou fotos da Marina com outro homem. Eram falsas. Eu sei disso agora, mas na época acreditei. Terminei tudo sem nem dar chance de explicação. Você ainda tem essas fotos? Tenho. Guardei tudo num pendrive. Sempre me arrependi de não ter investigado melhor. Cada pessoa que eu encontrava adicionava mais uma peça ao quebra-cabeça. Conversei com antigos colegas de faculdade de Beatriz, com vizinhos, com ex-namorados. O padrão era sempre o mesmo: manipulação, mentiras elaboradas, destruição de relacionamentos alheios. Voltei para casa naquela noite com uma pasta física repleta de depoimentos, prints, declarações escritas e assinadas.
Tinha conversas gravadas, documentos escaneados, até laudos psicológicos de pessoas que precisaram de terapia depois de interagir com Beatriz. Liguei para Marcelo. Tenho tudo. 10 anos de história, 5 casais destruídos, testemunhos de 8 pessoas diferentes. Ela não vai conseguir negar nada disso. O que fazemos agora? Agora preparamos a apresentação e escolhemos o momento perfeito para mostrar quem Beatriz realmente é. O aniversário de Dona Sônia seria o cenário perfeito. Toda a família estaria reunida, incluindo Marina e Beatriz. Conversei com a mãe de Marina antes e expliquei tudo. Ela chorou ao ver as provas, mas concordou que precisava ser feito. Minha filha mais nova se tornou um monstro e eu nem percebi, disse, enxugando as lágrimas. Faça o que precisa fazer, Rafael. A família inteira merece saber a verdade. Cheguei no salão de festas com Marcelo. Alguns familiares ficaram surpresos ao me ver, outros desviaram o olhar. Marina estava sentada numa mesa do canto conversando com Beatriz. Quando ela me viu, seu rosto ficou tenso. Beatriz, por outro lado, sorriu com desdém. Ela achava que ainda estava no controle. Após o parabéns e o bolo, Dona Sônia pegou o microfone. Pessoal, antes de continuarmos a festa, tem algo importante que precisa ser dito. Rafael, por favor. O silêncio tomou conta do salão. Peguei o microfone com as mãos firmes. Tinha ensaiado aquele momento 1000 vezes na minha cabeça. Boa noite a todos. Sei que minha presença aqui é inesperada para alguns. Durante meses eu fui pintado como vilão, como traidor, como alguém que destruiu um casamento. Hoje vou mostrar a verdade. Beatriz se levantou bruscamente. Isso é ridículo. Dona Sônia, a senhora vai permitir esse circo no seu aniversário? Senta, Beatriz. Agora, Dona Sônia disse com uma autoridade que fez até eu me arrepiar. Conectei meu notebook no telão que estava sendo usado para passar fotos da festa. A primeira imagem que apareceu foi o documento com o plano de Beatriz. Ouvi murmúrios de choque pela sala. Isso aqui foi encontrado no computador da Marina. É um planejamento detalhado de como destruir nosso casamento. Escrito pela Beatriz. Expliquei, mostrando cada parágrafo. Marina levantou com o rosto branco. Isso não pode ser verdade. Tem mais. Continuei, mostrando as conversas com as mentiras, os prints falsificados lado a lado com os originais, as confissões de outras vítimas. Ricardo se levantou na plateia. Ela fez a mesma coisa comigo há 10 anos. Destruiu meu relacionamento com a Marina usando as mesmas táticas. Marcelo também ficou de pé. E está fazendo com minha esposa agora. Tenho todas as provas. Beatriz estava encurralada, tentando sair pela porta lateral, mas o tio Paulo bloqueou a passagem. Vocês estão inventando tudo isso, estão conspirando contra mim, ela gritou desesperada. Mostrei o último slide. Eram 8 depoimentos escritos e assinados de pessoas que ela tinha manipulado ao longo dos anos. Ex-namorados, amigas, colegas de trabalho, todos contando histórias similares de manipulação e mentiras. Marina estava chorando, com as mãos no rosto. Bia, por quê? Por que você fez isso comigo? Porque você sempre teve tudo. Beatriz explodiu com o rosto vermelho de raiva. A atenção dos pais, os relacionamentos perfeitos, a vida que eu queria. Eu merecia pelo menos destruir sua felicidade, já que nunca pude ter a minha. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. A máscara tinha caído completamente. Beatriz saiu daquele salão escoltada pelo tio Paulo, expulsa da família que ela mesma destruiu por dentro. Ninguém a defendeu. Ninguém duvidou das provas. Ela havia cavado sua própria cova com anos de manipulação. Marina se aproximou de mim com o rosto molhado de lágrimas. Rafael, eu não sabia. Eu juro que não sabia de nada disso. Ela me convenceu de que você era o problema. Olhei nos olhos dela. Os mesmos olhos que um dia me fizeram acreditar em amor eterno. Mas agora só via uma desconhecida. Marina, você escolheu acreditar na sua irmã sem nem me dar uma chance de me defender. 8 anos juntos e você não confiou em mim nem por um segundo. Mas as provas que ela me mostrou pareciam tão reais. Eu fui enganada também. Ela tentou justificar, segurando minha mão. Retirei minha mão gentilmente. Você foi enganada porque quis ser. Porque era mais fácil acreditar nas mentiras dela do que lutar pelo nosso casamento.
E sabe qual é a diferença entre mim e você? Quando descobri a verdade, eu não desisti. Eu lutei. Nos meses seguintes, Marina tentou se reaproximar diversas vezes. Ligações, mensagens, flores no meu trabalho. Ela até apareceu no meu apartamento uma noite. Rafael, podemos recomeçar. Podemos deixar tudo isso para trás e voltar a ser como éramos antes, implorou parada na porta. Não existe mais como éramos antes, Marina. Aquilo morreu na noite que você disse para eu não encostar mais em você. Eu só vim aqui hoje para fechar esse ciclo de uma vez. Então você nunca vai me perdoar? Perdoar eu já perdoei. Mas voltar? Jamais. Você precisa entender que algumas coisas, quando quebram, não tem conserto. Fechei a porta e segui em frente com minha vida. A promoção que consegui no trabalho veio acompanhada de uma transferência para a filial em outro estado. Aceitei sem pensar duas vezes. Hoje, 2 anos depois daquele dia no salão de festas, estou em outro lugar, com outras pessoas, construindo uma vida nova. Conheci alguém especial, Camila, que me ensinou que confiança se constrói aos poucos e que nem todo mundo vai te trair. Quanto a Beatriz, soube por Dona Sônia que ela mudou de cidade e cortou contato com a família inteira. Ninguém sente falta dela. Marina está fazendo terapia, tentando reconstruir os relacionamentos que a irmã destruiu. Mas comigo não há volta. Minha vingança não foi gritar, não foi agredir, não foi destruir. Foi simplesmente expor a verdade e seguir em frente. Foi me tornar alguém melhor, mais forte, mais consciente. E sabe o que dói mais em quem te traiu? Ver que você está bem sem eles. Essa é minha história. E se você passou por algo parecido, lembre-se. A verdade sempre vem à tona. Sempre. E aí, você já passou por alguma situação de manipulação familiar? Conta nos comentários. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem história nova por aqui. Na próxima, vou contar sobre um homem que descobriu um segredo da família que mudou tudo. Até lá!